Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 60 e hoje nós vamos falar sobre rotas filhas. Estou aqui com o Visual Studio Code aberto. O terminal já está apontando aqui para o projeto de rotas. A primeira coisa que eu vou fazer, que é para a gente treinar um pouquinho a questão de rotas, rotas de funcionalidade, rotas de módulo, etc., é criar um novo módulo aqui. Para isso eu vou usar o ng-gc para criar um novo componente e eu vou chamar esse novo módulo de alunos. Então ele vai criar um componente alunos e vai adicionar aqui também dentro do app o alunos. E como a gente está utilizando o Angular CLI, o Angular CLI automaticamente, como é o primeiro componente, ele vai adicionar dentro do app module. Uma dica que eu dou para vocês quando forem criar os módulos de vocês é que criou o componente principal, já vem aqui e cria o seu módulo. Então vai ser alunos.module.ts ng-module, nós já vamos criar o nosso módulo. Então aqui vai ser alunos component, que a gente já vai colocar esse import aqui. Nas declarações já vai ficar o alunos component e o nome do módulo é alunos module. E aqui a gente também não pode esquecer de importar o common module. Então, common module do pacote Angular Common, para a gente poder ter acesso às diretivas, ngIf, ngFor, as coisas comuns do nosso módulo. Então, por enquanto não tem rota. Aqui, o que nós vamos fazer? Dentro do app module, eu vou remover esse alunos component. E nos imports, eu vou colocar aqui debaixo de cursos o alunos module, que ele também vai precisar ser importado aqui. Com isso, a gente já consegue utilizar esse módulo. Agora, o próximo passo, com o alunos module criado, nós podemos criar os componentes filhos. ng-gc, eu vou criar um subcomponente para alunos, então alunos/aluno formulário, para ser um formulário de aluno. Então vamos criar, ele já vai criar aqui o aluno form e olha que legal do Angular CLI, como a gente já tem o alunos module criado, se a gente for ver agora, os componentes criados dentro desse módulo automaticamente são adicionados aqui. Então você pode organizar da maneira que você achar melhor e já fica tudo configurado. Vou criar aqui mais um ng-gc aluno detalhe, só para a gente ter dois componentes diferentes. Beleza, agora nós vamos criar dentro desse módulo aluno o módulo de roteamento. Então, alunos.routing.module.ts. Vai ser bem semelhante ao que nós fizemos aqui no routing module do cursos. Então, nós vamos criar aqui uma classe export class alunos routing module. Essa classe vai ser anotada com ng-module. E aqui nós vamos passar as informações. Se vocês quiserem, vocês podem declarar uma constante aqui. Então, por exemplo, alunos routes. E aqui nós vamos colocar todas as nossas rotas. Aqui no ng-module nós temos o imports. Nesse imports nós vamos colocar o router module .forChild, porque esse é um módulo de funcionalidade de rotas. Então, for route a gente apenas utiliza aqui dentro do app routing module. Então, aqui nós vamos passar o alunos routes, assim fica mais fácil para a gente. E caso você prefira, você pode também colocar aqui um array e colocar as configurações diretamente aqui no forChild. E aqui nós vamos colocar um exports do próprio router module para a gente poder ter acesso também às diretivas. E esse alunos routing module, nós vamos voltar aqui no alunos module e nós vamos colocar ele aqui no imports. Então, alunos routing module. Não esquecer também de sempre importar tudo que a gente for utilizar. Com isso, então, fica pronto para a gente poder utilizar as nossas rotas. Então aqui nós vamos colocar a nossa primeira rota. Primeira coisa que nós vamos fazer, qual que é o caminho? O caminho que nós vamos utilizar é alunos. E o component, que é o componente que vai ser mostrado
vai ser o alunos, o próprio alunos component. Então, alunos component, tá aqui. Como que a gente faria agora para fazer um outro? Vamos colocar uma outra rota, alunos barra ID, somente isso. A gente pode utilizar, por exemplo, o componente aluno detalhe. E se a gente, por exemplo, colocar aqui mais uma outra rota, aluno ID barra edit, para editar ou editar, aqui, por exemplo, a gente pode utilizar o aluno form. Ou também a gente pode utilizar esse mesmo parecido, esse mesmo aluno form component para alunos barra novo. Também podemos utilizar esse mesmo componente, podemos reusar componentes nas rotas, não tem problema nenhum. Então assim é que a gente colocaria se fosse a rota de alunos. Vou vir aqui no app component e vou colocar mais uma rota aqui. Essa rota vai se chamar barra alunos, não tem query parameters e vai ser para acessar o alunos. Como eu já estou apontando aqui, eu vou colocar um ngserve para a gente verificar se está tudo ok. Aqui no browser, então, nós vamos clicar em alunos, então tem o alunos works. Se a gente passar, por exemplo, aqui um ID, eu vou colocar aqui o número 1, por exemplo, ele vai no aluno detalhe, perfeito. Aqui, se eu passar o barra editar, ele vai para o aluno formulário. E se eu passar alunos barra novo, ele também vai para o aluno detalhe? Não. Ele precisa ir para o aluno form component. Uma outra dica para vocês é, o que acabou de acontecer aqui? Ocorreu uma colisão de rotas. Por quê? Porque aqui nós colocamos aluno e passando um parâmetro. Esse parâmetro é dinâmico e pode ser qualquer coisa. Caso você tenha esse mesmo cenário na sua aplicação, o que você faz? Aqui é alunos barra novo. Seja novo, ele precisa ser avaliado primeiro. Então, tudo que for hard-coded é avaliado primeiro. E somente depois, por exemplo, se você digitar agora alunos barra 1, ele vai ver alunos barra novo é diferente de alunos barra 1. Então, como aqui é alunos barra alguma coisa, aí sim ele vai ver, ele vai renderizar o detalhe. Então, essa é a dica também para poder evitar colisões com nomes de rotas. Hard-coded vem tudo primeiro porque é avaliado primeiro. E as rotas no Angular, elas também são avaliadas na ordem que elas são declaradas aqui. Então, por isso que o novo, que é hard-coded, vem primeiro e o ID, que é dinâmico, vem depois. Agora, se a gente voltar novamente aqui para o novo, ele vai renderizar o formulário. E se for alunos barra 1, por exemplo, aí sim ele renderiza o detalhe, que é o que a gente queria. Perfeito! Vamos reparar o módulo de rotas que a gente declarou. Alunos, alunas barra novo, alunos barra ID barra editar. A gente sempre está repetindo alunos. Então, a gente pode evitar essa repetição declarando rotas filhas. Um outro motivo também para a gente utilizar rotas filhas no lugar de rotas comuns, como essa aqui, é que se a gente reparar aqui na tela, sempre vai ter apenas um componente renderizado. E quando a gente quer fazer algo do tipo mestre detalhe, ou ter, por exemplo, sempre o alunos renderizado aqui e do outro lado da tela ter o ID, os detalhes do aluno, ou embaixo, enfim, a posição da tela não importa. Quando a gente quer que um componente pai e um componente filho seja renderizado ao mesmo tempo na tela, também é um cenário muito amigável para a gente poder utilizar rotas filhas. E como que a gente declara essas rotas filhas então? É um passo muito simples. Mas vale lembrar que caso você queira declarar suas rotas assim, não tem problema algum. Isso vai depender do cenário que você tem no seu projeto e da sua necessidade. Então, para a gente transformar essa rota em rotas filhas, como é que a gente faz? É bem simples. A gente vai declarar aqui um outro atributo, que é o children. O children, ele também é um array. Então, dentro desse array, nós vamos colocar todas as rotas filhas. Então, vou tirar aqui, vamos identar para melhorar. Então, aqui com as rotas filhas, a gente não precisa mais desse alunos.
Então, a gente botar aqui só um novo, colocar o ID e colocar o ID editar. E agora nós temos rotas filhas. Então, aqui nós temos o alunos component como componente pai e barra novo, barra ID editar como componentes filhos. Então, o que está faltando aqui também é dentro do alunos component a gente colocar o router outlet para que as rotas filhas possam funcionar. Então, como é que funcionaria agora aqui? Nós temos o alunos work. Se eu passar aqui, por exemplo, novo, vocês vão ver que os dois componentes agora são renderizados. Se eu passar aqui o ID, ele vai agora colocar o aluno detalhe. Então, nós temos dois componentes funcionando aqui com as rotas filhas. E essa é uma das vantagens da gente utilizar esse tipo de rota. Bem, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua sobre esse assunto, só que a gente vai tentar melhorar os nossos componentes. No lugar de ter apenas um parágrafo, vamos colocar um formulário, vamos colocar uma lista para a gente poder ter uma ideia melhor de como o nosso projeto está ficando. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível gratuitamente lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!